Obrigada aqui a Gisela também, que está conosco, a toda a equipe da RBN, que dá essa oportunidade para nós, candidatos, candidatas, a participar dessa eleição de uma forma democrática, aberta e também corajosa, né? Porque muitas pessoas, você acabou de falar do debate, Rony, a gente percebe aí candidatos fugindo do debate, né? Deixando de vir mostrar realmente aquilo que vieram, aquilo que tem vontade de falar sobre a população. Então, eu acho até uma irresponsabilidade, muitas vezes falta de respeito com o próprio eleitor. E nós estamos aqui. Rony, nós temos realmente um trabalho muito grande, uma vida política em Jaraguá do Sul. Me considero uma mulher política, estive em várias frentes, não só de trabalhos de Jaraguá, como na vida particular também, mas sempre envolvida de fato na comunidade. Eu me credencio, assim como me credencia também aqui o nosso partido, que é o Partido Progressista, chapa única, chapa pura, justamente por ver ao longo do tempo muitas coisas boas, mas também coisas dos últimos anos que nós percebemos que a política de Jaraguá do Sul está realmente um pouco doente, porque as pessoas estão misturando demais a questão do serviço público, do espaço político, com interesses particulares, com interesses pessoais, e não digo aqui interesses empresariais não, é interesses pessoais mesmo, de partidos, de um ajuntamento inclusive, que vem ocorrendo nos últimos anos aqui na Prefeitura de Jaraguá. Nós temos visto ex-prefeito Antídio, que renuncia o mandato, que é um mandato que conseguiu aí 70% dos votos, renuncia à prefeitura, deixa um vice, também empresário, obviamente, uma empresa boa de Jaraguá do Sul, mas um prefeito que era vice, que tornou-se prefeito, que não tem um conhecimento profundo do serviço público. Nós temos um conhecimento do serviço público, como ele caminha, como ele deve ser feito. E aí agora também a prefeitura está ausente. Temos também um candidato que é deputado federal há muito tempo em Jaraguá do Sul, Carlos Chiodini, que também sai do município, do mesmo conglomerado político-econômico, para se candidatar em outro município. Vemos também secretário de saúde, colapsou o nosso hospital, também do mesmo conglomerado político que faz parte aí da administração. Vai tentar ser prefeito no município de Corupá. Então nós estamos vendo nos últimos tempos, Jaraguá do Sul, um ajuntamento de partidos, um ajuntamento de interesses, e eu acho que a população que está nos ouvindo, né, todas as pessoas que estão acompanhando a eleição, estão vendo que os serviços essenciais públicos, aquele que de fato uma prefeita, um prefeito, uma Câmara de Vereadores deve e precisa se preocupar, estão sendo deixados de lado. E que bom que a gente pode ver isso, e que bom que a gente pode estar aqui para conversar sobre isso. Com cada um de vocês que está em casa, né, nós nos colocamos aqui à disposição, não só eu, como Paulo Almuas, duas pessoas que já estivemos em várias frentes políticas, ajudamos, inclusive, vários prefeitos em Jaraguá do Sul a se eleger, inclusive o próprio Antídio Lunelli teve o nosso apoio, estive dentro da diretoria de saúde, dentro do seu mandato. Eu ia lhe perguntar sobre isso, a senhora esteve fazendo parte dessa gestão, como é que foi esse relacionamento, como é que foi essa sua passagem por lá? Eu acho que foi um trabalho de muita competência, porque quando você é convidado a participar é porque você conhece o serviço. Não é apenas um cargo político, um cargo comissionado. É alguém que tem conhecimento de causa e alguém que esteve lá para fazer de fato a diferença. E nós fizemos, né? Fizemos muita diferença no período que estivemos lá. Não fui secretária, fui diretora, teve o secretário, tem o prefeito que comanda e cada um comanda do seu jeito. Nós fizemos um excelente trabalho e principalmente quando eu fui secretária de assistência, da qual fui retirada do governo justamente para juntar mais um partido político dentro da estrutura, naquele momento nós percebemos o que é a nossa Jaraguá. Quando eles falam aqui, time que está ganhando não se mexe, a gente percebe algumas coisas. Realmente, tem um time que está ganhando em Jaraguá do Sul, ganhando para quem? 50 mil pessoas em Jaraguá do Sul vivem muito bem. Estão muito bem colocadas, têm suas estruturas, os nossos empresários são excepcionais, a nossa cidade é uma cidade internacional, tem projetos extraordinários, mas nós temos uma situação em Jaraguá do Sul, pelo seu desenvolvimento, também pela sua empregabilidade, que os serviços sociais, que é competência do município, deixaram de fazer. Não cuidaram muito dessa parte. Hoje nós temos um problema social gravíssimo, que é a saúde pública, que é a educação e que é, inclusive, a segurança, num determinado sentido, e que é também o transporte público. Quando nós temos... Eu gostaria de tomar uma água, pode ser? Sim.
Quando nós temos uma visão de um conglomerado político-econômico que não percebe esse crescimento, esse desenvolvimento acompanhado de fato de serviços sociais relevantes e essenciais, que é o que nós precisamos fazer. A política, quando você se coloca à disposição de um cargo público, quando você se credencia para um cargo público, você tem que entender que a estrutura de uma cidade ela vai crescendo ao longo do tempo e as pessoas têm necessidades extremas. A nossa cidade, Rony e Gisela, cresceu 27% nos últimos 10 anos. Isso é um número extraordinário para uma cidade. Então, nós precisamos ter uma visão social. E a prefeitura, a gestão pública, ela não deve ser uma gestão voltada para pequenos conglomerados ou pessoas que se fazem presente dentro da administração, com cargos políticos, partidários, chefias, secretários, enfim, que dividem o poder e fica naquele bolo para 50 mil pessoas, né? Com propagandas, com publicidade, muitas vezes, que mostram para a cidade exatamente coisas que todo mundo quer ouvir. Está muito bom, mas está muito bom para quem? Se estivesse realmente tão bom, nós não estaríamos discutindo falta de vaga na creche. Quem está em casa, você que está em casa me ouvindo, tem visto isso. Nós escutamos gente esperando vaga há 2 anos. Nilra, a gente vai falar sobre creche, sobre educação também. Perfeito. Mas a senhora esteve no setor social, certo. E eu vi lá no seu plano de governo, que está na Justiça Eleitoral, que a senhora pretende construir 500 unidades habitacionais para famílias com renda até 2 salários mínimos, por meio de parceria público-privada e financiamento federal e estadual. A senhora esteve lá, não conseguiu fazer isso? Não. Qual vai ser a mudança a partir de agora, se a senhora for eleita, prefeita? Perfeito. Eu acho que no momento que eu estive dentro da secretaria, a diretoria de habitação, ela estava bastante atrelada ao gabinete do prefeito, né? E realmente tinha-se uma intenção até de encaminhar para o governo federal na época esse pedido, porque foi um momento pós-pandemia que eu estive na secretaria, e não houve esse envolvimento realmente do próprio gabinete. Não houve interesse? Não é questão que não houve interesse, eu acho que ali faltou realmente ser uma prioridade, né? Faltou ser uma prioridade naquele momento. Nós temos 2 pautas muito importantes quando você fala desse desenvolvimento e principalmente habitação. Quem está ouvindo sabe da questão do aluguel em Jaraguá do Sul, é uma cidade que recebe muita gente que vem para cá ter oportunidade de trabalho, de estudo. Hoje nós somos um celeiro universitário também, então vem muita gente para Jaraguá buscar oportunidade, mas um dos grandes entraves é realmente o valor do aluguel. Tem muita gente nos nossos bairros mais afastados que ou escolhem pagar o aluguel ou escolhem comer e passar o mês, né? Ou paga a conta de energia, então é uma dificuldade. Nós temos dentro da diretoria de habitação em Jaraguá mais de 2.000 famílias cadastradas, temos pessoas há mais de 10 anos sem estar subindo essa fila para que realmente tenha o critério, porque nós podemos dividir esse critério. Quando eu falo de até 2 salários mínimos, nós podemos pensar, inclusive, num outro critério para pessoas até que ganhem mais, né? Hoje existe um programa aí até 8 salários mínimos, então nós podemos credenciar. Tem pessoas que dizem para mim, Nilra, mas a habitação é problema do município? É óbvio que é. A grande articuladora de buscar recurso dentro do município é a prefeita, é o prefeito. Nós temos que agir buscando realmente, nós temos espaços, temos imóveis, podemos oferecer o imóvel como contrapartida, imóvel que eu digo terrenos para desapropriar, ou terrenos inclusive do próprio município, para colocar à disposição. As pessoas que estão cadastradas hoje, elas estão dentro de um critério de alta necessidade, faixa 1. Né? E não é esse modelo que nós temos hoje de confinamento, de condomínios, que é um grave problema, que você também tem acompanhado aí, Rony, que é um grave problema social hoje. Então, é uma pauta, eu vou defender e vou ser uma voz firme em Jaraguá, como prefeita, para buscar realmente recursos para construir no mínimo 500 unidades. Há 12 anos atrás foi entregue a última unidade de 150 apartamentos. Bom. Nilra, vamos falar então de educação. Escola Perfeito. Em tempo integral, contraturnos em 30% das instituições de ensino do município, com oferta de almoço, de merenda, de transporte seguro para todos os alunos. Está no seu plano de governo. Como vai fazer isso acontecer? Primeiro, bom dia. Obrigada, Gisela. É uma excelente pergunta, né? Eu acho que o programa de escola integral, quando a gente fala de escola, a gente, em primeiro lugar, precisa falar do professor. O professor é o grande inspirador da sala de aula. Eu sempre defendo isso, eu acho que nos últimos anos o professor em Jaraguá do Sul foi muito desestimulado e não cuidado a forma como deveria ter sido. Então nós temos que valorizar o professor,
remunerar bem o professor, assim como todos os servidores públicos de Jaraguá do Sul. Se criou uma pecha em Jaraguá do Sul de que servidor público, né, foi colocado ao lado. Hoje são 4.000 servidores públicos que atendem quase 200.000 pessoas em Jaraguá do Sul. Então nós temos que cuidar também do servidor público e principalmente das pessoas que cuidam da educação. Escola em tempo integral já era uma realidade, deveria ser há muito tempo. O Plano Nacional de Educação já prevê pelo menos 25% das escolas públicas do país para ter escola em tempo integral. Países de primeiro mundo, escola em tempo integral já é uma realidade, não é um programa para atender uma parte da população, uma parte dos alunos, já é um programa de escola com mais horários e mais atendimento realmente contraturno para quem precisa. Então, a escola em tempo integral, se você colocar 30%, é uma meta. Hoje nós temos 3 escolas em tempo integral em Jaraguá do Sul. E quando eu falo disso, eu falo de creche também. A creche precisa funcionar para todas as mães, para todas as famílias, e não é só direito de pai, é direito da criança. Pai trabalhando, criança tem que estar no lugar seguro, então é um direito dela. Escola em tempo integral, quando eu falo 63 instituições de ensino, eu falo das creches que nós temos em Jaraguá e também do ensino fundamental até o 9º ano. Nós vamos criar realmente esses horários facultativos, para os pais, facultativo, obviamente, não é obrigatório, mas nós vamos ter mais 30% de escolas em tempo integral. Temos recurso para isso, dá para fazer parceria maior com o governo federal e sim, dá para colocar alimentação e transporte seguro para as crianças. Neura, trânsito. A senhora fala em projetar um contorno viário em Nereu Ramos, Ribeirão Cavalo, instituir uma faixa de espera para motocicletas devido ao aumento desse tipo de veículo nas vias, né? O que a senhora pensa do trânsito, enfim, qual é a ideia para a gente melhorar essa situação que é bastante complicada em Jaraguá do Sul? É bem importante. Eu acho que contorno viário, Nereu, isso já é falado há bastante tempo, que vai até o Rio Cerro, nós precisamos realmente evidenciar isso, é projeto, tem que buscar recurso também para isso, há financiamento para isso também, e nós temos que fazer. Mas o trânsito, uma das coisas que mais me preocupa hoje, Rony e Gisela, e quem está nos ouvindo aí em casa, as questões de regulamentação de patinete, dessas bicicletas elétricas, né? As bicicletas elétricas também, que estão em Jaraguá. Criar mais ciclovias, precisamos de ciclovia. Essa ida até Nereu aqui, que é na BR-280, essas marginais, nós precisamos cuidar mais também para maior segurança. Enfim, o sistema de segurança de trânsito em Jaraguá é uma pauta fundamental. Mas se nós quisermos tirar carros da rua, tirar o excesso de motos, né? Os Ubers fazem um trabalho fantástico aqui, os motoboys, todos aí que estão trabalhando, prestadores de serviço. Isso é muito importante, mas nós precisamos pensar no transporte coletivo. Eu não sei se você ia me perguntar a respeito, mas acho que está tudo misturado aqui, né? Porque nós não podemos falar de trânsito sem falar em transporte coletivo. Transporte coletivo em Jaraguá do Sul tem que ser pauta prioritária, sim, para o trânsito. Mobilidade urbana se trata de ter transporte coletivo. Então, bilhete único, você compra passagem, você fica 24 horas usando o transporte coletivo para isso, e é serviço público, porque é uma concessão pública. Muita gente já me questionou, mas transporte coletivo não é público, é uma concessão pública, subsidiada, inclusive, com recurso público, para ter uma passagem mais acessível, né? E é isso que nós temos que fazer, sem parar, bilhete único, ar-condicionado nos ônibus, porque hoje o mínimo de conforto nós precisamos ter, né? A cidade precisa disso, para que as pessoas realmente deixem o carro em casa. Então, contorno viário, nós temos que pensar também numa questão de fazer um protocolo de intenções já futuramente aqui para a questão do contorno ferroviário em Jaraguá, nós temos que ter alguma solução lá para a cidade, né? Para a cidade. Quantas pessoas, às vezes, dentro de uma ambulância já não perderam a vida por essa parada de trem aqui que a gente tem que, né, atravessando a nossa cidade. Então, é muito importante, e transporte coletivo é pauta de prefeitura, tem que ser muito bem cuidado. Nilda, bem rapidinho, a Gisela tem outra pergunta para ti, mas nós estamos sua habitação e a tarifa social foi um assunto polêmico, e eu vi que no seu plano também está lá a tarifa social, né? Por que não saiu também, enquanto a senhora esteve na secretaria? Qual foi o entrave ali com o SAMAI, essas questões todas, e como é que vai sair agora? Nós pedimos um estudo, inclusive, na época o prefeito autorizou um estudo que acabou não saindo, porque o chefe do gabinete não promoveu realmente esse estudo, como deveria ter sido feito. Não foi prioridade, então? Não foi prioridade, né? Na verdade, tem uma lei de 2005 em Jaraguá, né, da tarifa social, que cabe a todos, só que lá tem umas exigências absurdas, que você não pode ter telefone, não pode ter carro, não pode ter tal. Tinha que fazer uma mudança de lei, realmente, e não pode ser em condomínio privado.
Então, você não pode ter tarifa social de água em condomínio privado. Ora seja, se os condomínios faixa 1 hoje, do Minha Casa Minha Vida, a maioria é um condomínio privado, então essas pessoas já estão relegadas ao terceiro plano. Era para ninguém ter acesso mesmo. Era para ninguém ter acesso mesmo. Então, nós movimentamos sim, trouxemos a defensoria, inclusive, para dentro da prefeitura para discutirmos isso. Inclusive, tem uma ação hoje que a prefeitura tem que entrar aí, vai apresentar um acordo ou não vai apresentar um acordo, mas vai ter que seguir com isso. E já é uma lei federal também para o sistema Minha Casa Minha Vida, para tarifa social, assim como tem da luz e outras coisas, né? E é muito simples. Então, a tarifa social, desde que eu tomei conhecimento dessa legislação atrasada em Jaraguá, eu tomei à frente, junto com a Defensoria, com a Defensoria de Jaraguá, com a equipe do Fórum SUAS aí também, com as pessoas do condomínio, da qual eu também presto serviço, apoio esse condomínio, principalmente o Dante Menel e outros que a gente vem dando um apoio de assessoria. E também, juntamente com a OAB, a gente levantou essa pauta da habitação. Inclusive, certo. É uma coisa importante que eu preciso dizer, nós temos imóveis em Jaraguá do Sul que são de filhos, por exemplo. Eles não têm o desmembramento do imóvel, não fizeram inventário ou algo assim. Essas pessoas não podem ligar energia no seu imóvel, porque não foi desmembrado. Então, a pessoa paga aluguel com filhos pequenos porque não pode ligar energia no imóvel que foi deixado pelo seu pai, mas como ele não teve recurso para fazer inventário ou desmembramento, que nós sabemos o custo disso, ele acaba não podendo construir. Então, são pautas de legislação que nós precisamos falar com a sociedade sobre isso. Nós estamos cada vez pressionando mais aquele que mais precisa, né? Certo. Gisela. Olha, instituir um sistema PIM, Primeira Infância Melhor, com ações diretas na família e na educação das crianças de 0 a 6 anos de idade, está no seu plano de governo, Nilra. Uhum. Como fazer isso? A chamada da família é uma coisa fundamental. As escolas hoje, elas estão meio que fechadas, né? As famílias estão, assim, deixando e também não sendo convidadas a participar um pouco mais da escola. É uma escola afetiva, uma escola inclusiva. Nós precisamos hoje trazer a família para dentro da escola de uma forma de conversar com ela mais sobre a educação das crianças. Nós estamos numa era digital, que as crianças, os bebês já estão na frente do celular, né? As famílias precisam saber como trabalhar com isso, inclusive a educação digital hoje é uma pauta do Plano Nacional. A deputada Ângela Minha é a relatora desse projeto, já existe desde 2023. Nós temos que trabalhar isso e para a escola integral isso é fundamental, para a creche em tempo maior também é importante, inclusive ajudar os professores nessa questão e todos os servidores também para inclusão digital. Eu acho que quando a gente fala de família estar presente mesmo, estar ali cuidando das crianças na escola, sendo chamada, sendo participativa, mas com a escola aberta. Nós não precisamos de escola fechada. Só o dia da família vai na escola, ou só o dia da reunião ali. Não, a escola tem que ser um espaço mais democrático, mais aberto, a família tem que estar mais presente. E essa é a nossa proposta. Nilra, quase não falamos de saúde, esse é um dos principais problemas que a gente ouve com reclamações aqui na redação, né? O que a senhora pensa disso? Quais são as soluções, as alternativas para melhorar? Olha, eu vou te dizer que as soluções são as mais simples possíveis e são as que não estão acontecendo. Quando a gente fala de saúde, não fala de prevenção, né? Porque o hospital colapsou. Nós estamos atendendo pessoas de todas as localidades e cidades aqui perto. Está colapsado, temos que fazer uma inflexão aqui e eu já participei de uma mudança muito grande em 2003, 2004, quando eu era secretária regional, aqui com os empresários, com a prefeitura, foi feita uma grande inflexão no Hospital São José, assim como apoio também aí ao Hospital Jaraguá, que eu acho que está também trazendo uma nova versão. Mas nós precisamos hoje construir 3 PAMAs, um na Barra, das 6 às 22 horas, na Ilha da Figueira e em Nereu. Para esses atendimentos básicos, inclusive com exames e tudo mais. A questão da saúde mental, Jaraguá do Sul precisa de uma unidade de acolhimento 24 horas. Não é possível as pessoas que têm emergência psiquiátrica ter que ficar no pronto atendimento aguardando. E outra coisa importante, a educação especial. Vamos criar várias fundações, mas uma delas é fundamental. Fundação de Educação Especial. A educação inclusiva de verdade. E pensando na saúde das pessoas com deficiência também. E as pessoas que têm doenças autoimunes, outras questões também, nós precisamos alavancar isso. E o posto de saúde funcionando, que é o que a gente precisa, nós né? Temos 30 com segundos. Simplicidade e trabalho. Obrigado pela sua presença, temos 30 segundos aí. Então eu quero dizer para vocês, eu acho que eu sou uma alternativa, eu acho não, eu tenho certeza que essa mulher jaraguaense com coragem de enfrentar todas as possibilidades, junto com Paulo Almuas, junto com o Progressista, nós somos do 11, chapa pura, temos
certeza que seremos uma excelente alternativa para você, eleitor, para você, eleitora, mulheres, aí no próximo dia 6 de outubro. Vote 11, nos ajude. Obrigado, candidata Nilra. A nossa primeira convidada nessa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Jaraguá do Sul. Nós temos várias entrevistas durante a semana toda e mais 3 entrevistas na semana que vem. E com a entrevista com a Nilra, estamos também colocando um ponto final no programa Portal RBN, edição desta terça-feira. Voltamos amanhã às 6 da manhã e o nosso entrevistado de amanhã vai ser o candidato Mário Felipe do Novo. Um abraço a todos, um bom dia, uma ótima terça-feira e até amanhã. Obrigada pela sua participação aqui, pela companhia desde cedo aqui no Portal RBN durante o dia. Retorno com notícias e amanhã cedinho aqui com o Roni em mais um Portal RBN. Abraço, ótima terça-feira. RBN em 2024 são 35 anos fazendo parte da sua vida. Portal RBN. Oferecimento. Orcegups, 51 anos conquistando a sua confiança todos os dias. Peixaria Seu Manuel, peixe fresco todo dia. Blue Sol Microcrédito para Jaraguá.